Olá, estamos iniciando mais um vídeo no canal da Data Axis Latin América e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma classe que veio com grandes novidades no Dataflex 2024. Esta versão do Dataflex veio com uma classe chamada CWebDrawing, uma criptografia no SPLF e uma estrutura dicionária de dados própria para Web Containers. Mas nesse vídeo vamos focar somente em uma classe. Se você quer saber mais como fazer um layout mais bonito e organizado em sua WebView, esse é o lugar certo, pois vamos falar sobre o Grid Layout em aplicações web, que foi lançado no Dataflex 2023 e vem com melhorias na versão Dataflex 2024. Para que possamos falar sobre o novo Grid Layout, precisamos primeiro falar da classe base, a CWebPanel. Essa classe permite dividir layouts em sua WebView em regiões, alto, baixo, direita, esquerda, e permite agrupar em diferentes painéis. Esse comportamento pode ser alterado usando a propriedade PE-Region, assim definindo a melhor posição dentro da sua WebView. Certo, mas não vamos entrar em detalhes sobre esse assunto. Vamos falar sobre o Grid Layout, que é nosso foco aqui hoje. A classe CWebPanel ganhou uma propriedade muito especial, a PE Layout Type. Esta propriedade permite definir o tipo de layout a ser usado em um container, e existem três valores principais. A primeira é a LT Inherit. Esse é o valor padrão da propriedade, e funciona da seguinte forma. Ele examina os containers pais do container atual. Se nenhum valor específico for definido, ele continuará subindo até encontrar algum valor específico. Se não for encontrado, não há nenhum valor a ser herdado. O layout flow será assumido. O LT flow é o valor que mantém o tipo do layout já conhecido. E se você não conhece, já vou explicar como funciona. E a grande novidade, o LT grid, que permite que o layout seja definido como uma grid. Então vamos ver essa diferença. Abrindo o Dataflex Studio 2024, e aqui estou na aplicação WebOrder, dentro da View Customer, podemos ver aqui a definição de diversos containers. E como o container principal, temos aqui o OnMainPanel, que se trata da classe que falamos mais cedo, a CWebPanel. Se formos até a definição desse container, na aba Propriedades, podemos ver aqui a propriedade PE Layout Type. E como padrão, ela está definida como Inherit. Vamos selecionar o tipo Flow. E podemos ver que a propriedade já foi definida no código-fonte. Selecionando o painel principal, podemos ver que temos 10 colunas. A quantidade de colunas pode ser definida na propriedade PI-Column-Count. Podemos ver que o valor 10 está definido. Podemos aqui aumentar ou diminuir o tamanho de colunas alterando o valor dessa propriedade. Alterando para 12 e voltando à definição do painel, podemos ver que agora temos 12 colunas. Também é possível ver dois botões, um para aumentar a quantidade de colunas e outro para diminuir. Veja que à medida que diminuímos ou aumentamos a quantidade de coluna, os objetos dentro do container também são movidos. Sendo assim, podemos verificar o objeto Customer Number, que está sendo definido pela propriedade ColumnIndex na coluna 0 de nosso container. Essas colunas são usadas para definir a posição dos objetos dentro do container. Se formos ao objeto Customer Number, há duas propriedades principais que definem a posição e o tamanho desse objeto. A propriedade PI-Column-Index define em qual coluna esse objeto será definido. E esse tamanho também podemos contar com um label. A propriedade PI-Column-Span é a propriedade que define quantas colunas esse objeto irá ocupar. Portanto, se virmos mais uma vez o container principal, podemos ver que o objeto está da coluna 0 à coluna 3, ou seja, ocupando 4 colunas. Se alguma dessas propriedades tiver o valor alterado, por exemplo, eu quero que o objeto não esteja definido na coluna 0, mas sim na coluna 2.
Automaticamente, ele é movido para a coluna especificada. Mas também quero que ele ocupe 6 colunas. Então veja que agora o objeto ocupa 6 colunas dentro do meu container e está iniciando na coluna 2. E uma característica importante no layout flow é que veja que o objeto customer name alterou sua posição automaticamente. Isso porque quando estamos falando do tipo flow, significa que os objetos vão seguir o fluxo dos objetos anteriores. E se algum desses objetos invadir o espaço do outro, que é o que aconteceu aqui em nosso exemplo, o próximo objeto vai imediatamente para a linha abaixo do objeto anterior. Como ainda não alteramos as propriedades do objeto seguinte, ele ainda vai manter o seu index na coluna 4 e vai ter o comprimento de 6 colunas. Outra forma de definir a posição dos objetos é usando o próprio preview. Por exemplo, eu quero retornar o objeto customer number para a posição original. Então, eu posso selecionar esses ícones das duas setas e arrastar até a coluna que eu desejo que ele seja definido. Também eu posso definir quantas colunas ele irá ocupar. Então, selecionando as duas setas do lado direito, eu consigo definir o comprimento do objeto. Assim eu posso retornar o valor original. Como o objeto customer number não ocupa mais o espaço onde está sendo definido o customer name, ele volta para sua posição original. Outra característica de objetos no layout tipo flow, se olharmos no centro do cabeçalho, no centro do objeto, temos alguns pontos. Ele permite que possamos mover a posição desse objeto. Ou seja, eu quero colocar ele após o objeto name. Ou seja, ele vai imediatamente abaixo do objeto name. Se você olhar aqui, na definição dos objetos, eles trocaram de posição. Porque em um ambiente web, a posição de onde o objeto está definido será a posição que ele vai assumir na sua view. Então eu posso retornar o objeto customer number para o seu lugar original. Agora sim, vamos falar do modo grid. Algo que devemos ter atenção é que essas propriedades permitem alterar o modo do layout de alguns tipos de containers ou Dataflex, mas não todos. Por exemplo, ou seja, o objeto onMainPanel se trata de um objeto da classe C WebPanel, que é o objeto principal para a nossa WebView. Agora, se formos no objeto OWebTabContainer, ao olharmos para a tela de propriedades, a propriedade LayoutType não aparece. Por quê? Esse objeto é usado para criar uma Web Tab Page e não podemos controlar o layout dentro dele. Ou seja, ele é usado só para adicionar novos objetos dentro desse container. Isso não quer dizer que não podemos definir a posição dele. Nós temos os mesmos controles que vimos anteriormente. Agora, se formos falar do objeto AddressPage, que se trata de um objeto da classe C WebTabPage, agora sim nós temos a propriedade LayoutType, que vamos definir como grid. Veja que agora o layout está um pouco diferente. Nós temos aqui alguns botões, e se eu clicar ao primeiro, podemos ver a nossa grid, de fato. Temos alguns botões que permitem que nós possamos remover ou adicionar colunas, ou remover ou adicionar linhas da nossa grid. E veja que cada vez que alteramos a quantidade dos elementos da grid, as propriedades PayColumnCount, que é a mesma utilizada no tipo flow, define a quantidade de colunas. Ou seja, se eu tenho 10 colunas, a partir do 0 até o 9, eu consigo definir aqui 15 colunas, por exemplo. E 15 colunas serão definidas. E eu posso definir 15 linhas. E 15 linhas serão definidas. Nesse novo layout, temos novas propriedades disponíveis. E podemos ver algumas dessas propriedades. Podemos definir uma quantidade mínima de linhas dentro do container.
Podemos definir uma altura personalizada e substituir a altura padrão da linha. Podemos definir uma altura mínima para um padrão de linha, ou seja, eu quero que a linha tenha no mínimo 3 pixels. Eu não posso diminuir esse valor. Também temos a propriedade que permite eu alterar a largura da coluna, ou seja, definir uma coluna diferente do padrão, e definir o valor padrão para cada coluna que não seja atribuída no... Agora, entender a função dessas propriedades é bem simples, está bem claro, mas para definir o valor das propriedades é um pouco diferente. Menos a PS_ROW_COUNT, que basta definir um valor para a quantidade de linhas. O formato para a definição dos valores é definir o index da linha ou da coluna especificada e o valor a ser definido. Se eu tiver mais de uma linha ou mais de uma coluna que eu quero definir o valor, eu posso colocar os valores na sequência. E existem algumas formas diferentes de fazer. Por exemplo, eu posso definir o valor em pixels. Vamos ao estúdio e eu vou demonstrar. Por exemplo, ao vir no objeto addressPage, eu posso definir a propriedade ps::column height. Ok. E eu quero definir o padrão, que é a terceira coluna, ou seja, a coluna de índice 2 tenha exatamente 100 pixels. Pronto, ao definir, podemos ver que ela está ligeiramente maior que as outras colunas, certo? Mas sim, temos uma diferença aqui, pois nós definimos o valor em pixels. Outra diferença é o valor em porcentagens. Voltando ao estúdio, vou usar a mesma propriedade, só que agora eu quero definir que para a coluna de posição 5, eu quero que ela tenha 80%. Ok, o que significa esses 80%? Isso quer dizer que agora a coluna ela ocupa 80% do valor total disponível dentro do objeto. E veja que apenas a coluna que definimos anteriormente, que é a coluna 2, ela manteve os seus 100 pixels. Por quê? Eu defini um valor personalizado a ela. Isso quer dizer que ela vai manter o seu tamanho, desde que ela não atrapalhe o tamanho de outras grids definidas, né? E as outras colunas que eu não tenho um valor específico, elas vão se adequar ao tamanho definido pela porcentagem. Se eu, por exemplo, mudar aqui para 30%, agora a coluna ela ocupa 30% do tamanho total. E as outras colunas, a não ser a que eu especifiquei, elas se adequaram ao tamanho. Algo que podemos visualizar, e é uma das grandes diferenças desse tipo de layout, eu quero agora, por exemplo, a coluna 4, ela tenha 300 pixels. Veja que os objetos dentro do container alteraram seu tamanho. Eles são definidos dentro das suas colunas. Podemos aqui ver, por exemplo, Customer City. Ele está definido na coluna 5. Se eu quiser defini-lo na coluna 8, por exemplo, ele vai para a coluna 8. Mas o objeto logo a seguir, que é o objeto Customer Zip, não passou para a linha de baixo como nós vimos no layout tipo Flow. Ele simplesmente se adequou, pois a coluna onde ele está definido se adequou ao tamanho. Então essa é a grande diferença que podemos ver no layout tipo grid. Os objetos eles não seguem a sequência e se adaptam à posição
abaixo quando o objeto anterior invade seu espaço. Ele simplesmente se adequa e mantém a sua posição. E também temos o terceiro layout, fração. Para maiores informações, acesse o nosso site dataaccess.com.br e na aba Notícias você encontra diversas novidades sobre o mundo Dataflex. Nos siga nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube para receber novos vídeos. Obrigado!